Olá, tudo bem com você? O meu nome é Jane, eu moro na cidade de Nova Friburgo e agora, poucos momentos atrás, eu estava aqui, só parei para falar com vocês, estava aqui descascando batatas. Já tem batata descascada aqui, tem muitas para descascar, né? E hoje eu quero fazer purê de batata para o almoço. Só que esse purê, eu só vou poder saborear com os meus filhos esse purê se eu fizer esse purê. Do contrário, a gente não vai comê-lo, vai ficar só no campo da imaginação, né? E Deus, Ele nos dá tarefas, nós temos mandamentos, nós temos coisas que Deus nos pede para fazer e muitas vezes nós não gostaríamos de fazer. Eu gostaria aqui de fazer igual aquela moça, né, do seriado de antigamente, que ela somente piscava os olhos e as coisas estavam prontas. A outra, ela movia o nariz e a casa estava pronta e o purê de batatas em cima da mesa. Porém, a vida não é assim, né? Deus, ele nos pede para adorá-lo, Deus nos pede para crer nele, mas também Deus nos pede para obedecer. Eu separei aqui alguns versículos e tem um que diz assim: nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. Isso está em Tiago 2,24. Então Deus se agrada quando Ele sabe que nós o adoramos. Deus se agrada quando Ele sabe que nós cremos na salvação, entregamos a nossa vida para Ele. Sim. Porém, Deus se agrada também quando a gente o obedece. Noé, quando ele foi construir a arca, o Noé não sabia nem o que Deus tinha planejado totalmente. Noé sabia parcialmente quais eram os planos de Deus para aquela arca. E aí, imagina quando Noé viu o tamanho da arca que ele tinha que construir, num lugar onde nem um rio longo, grande tinha, não tinha nem mar. E aí Noé construindo aquilo. Imagina as pessoas rindo de Noé, zombando de Noé, e Noé construindo aquela arca de tamanhos imensos, né? E Noé não sabia ainda que ele ia colocar um animal de cada tipo na arca. Então, se Noé fosse pensar que a arca era somente para ele e para a família, para que tinha que ser um barco tão grande assim? Então imagina na mente de Noé, né, quantas coisas ele devia pensar durante aquele processo de construir a arca. E aí aqui diz em Gênesis 6:22 e também em Hebreus 11:7, diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então, ainda que Noé não soubesse o caminho todo, Noé fez exatamente como Deus tinha mandado fazer. E só depois ele foi entender todo o plano de Deus. Muitas vezes na sua vida e na minha vida, a gente precisa dar um passo, e aí quando a gente dá aquele passo de fé, que a gente sabe que Deus tem algo para a nossa vida, a gente olha para frente e vê como se fosse uma névoa, né? A gente não sabe o processo todo. E a nossa mente racional, a gente quer saber todos os detalhes. Mas, Senhor, eu vou caminhar para cá e vai acontecer o quê? E o que eu vou passar? E aonde eu vou chegar? E muitas vezes a gente precisa dar os passos e Deus vai abrindo aos poucos. E aí, aos poucos, dentro do processo, a gente vai entendendo. Mas muitas vezes a gente não quer obedecer integralmente. Imagina se Noé não tivesse obedecido integralmente ao Senhor e Noé tivesse decidido, né? Deus falou, faz a arca de tal e tal tamanho, de largura, de comprimento, de profundidade, e Noé tivesse pensado, poxa, mas eu e a minha família, com as minhas noras, meus filhos e a minha esposa, eu não preciso desse tamanho não, eu acho que eu vou fazer uma arca menorzinha porque vai ser o suficiente. E aí ele não teria cumprido a vontade de Deus como ele queria, que era salvar a família de Noé e um animal de cada espécie. Então Noé, ele obedeceu integralmente, mesmo sem entender. E muitas vezes nós queremos escolher o que a gente vai obedecer, né? Não, Senhor, eu escolho sim ler a Bíblia todos os dias, mas eu culto toda semana não, Senhor. Hoje eu lavei meu carro, ele tá limpo, impecável, e tá chovendo pra caramba, e vai sujar o meu carro, onde eu moro tem lama, então, Senhor, eu não vou sair com o meu carro hoje não, eu vou ficar aqui em casa mesmo, né? E aí a gente obedece só por parte. Não, Senhor,
eu vou te obedecer sim, eu vou orar todos os dias. Oro até pelos meus inimigos, mas olha, fazer as pazes com ele, mesmo que o Senhor me peça, Senhor, não me peça isso eu não quero. Eu não sou capacho de ninguém, eu não vou fazer as pazes com essa pessoa não. E às vezes Deus está te pedindo, né? E você está ali com aquela rixa com aquela pessoa e você quer cumprir pela metade, você não quer cumprir completamente, né? E aí em diversas áreas onde você na sua vida pode pensar, né, naquilo que, e como eu também examinar, né, aquilo que a gente quer cumprir e a gente cumpre a parte que a gente acha agradável e aquela parte que é difícil, ou aquela parte que é vergonhosa, ou aquela parte que o que os outros vão pensar de mim, né? E aí a gente quer cumprir pela metade. E a gente tem que ser como Noé. A gente precisa cumprir integralmente o que o Senhor nos pede. E por Noé ter obedecido, né? Que bênção! Por isso nós estamos aqui, né? Se eu estou aqui hoje, você está aí hoje, é porque Noé obedeceu. Então nós precisamos obedecer. E colocando isso para a nossa vida hoje, né? O que Deus tem pedido a mim? Que eu preciso obedecer integralmente, mesmo sem entender e mesmo sem querer. O que Deus tem pedido a você, para você cumprir integralmente na sua vida, que você não quer cumprir, e se você pudesse, você se afastaria disso, né? Jesus, eu me lembrei agora, né? Jesus na cruz, ele falou para o Senhor, né? Jesus no momento de dor, né? Jesus falou: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu não me lembro agora se foi na cruz ou se foi naquele momento onde ele se afastou para orar sozinho, pouco antes dele começar a passar por todo o sofrimento. Eu não estou me recordando agora, mas Jesus, ele chegou a dizer ao Senhor: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não é possível, que cumpra a sua vontade na minha vida. E nós precisamos fazer isso. Muitas vezes tem coisas que são difíceis da gente cumprir. Então, a gente é humano, é natural a gente falar com o Senhor: Senhor, se possível, eu não queria passar por isso. Senhor, se possível, eu gostaria que o Senhor me livrasse dessa situação. Mas faça em mim segundo a sua vontade. Faça em mim como o Senhor quer. A vontade do Senhor sempre é melhor do que a nossa. E a vontade do Senhor, quando cumprida, ela nos leva aos lugares onde Ele quer de nós, né? Onde Ele quer nos colocar. Você já pensou onde você está na sua vida? Em que momento você está vivendo? Em que situação você se encontra? E se você cumprir integralmente a vontade do Senhor, aonde o Senhor pode te colocar? Você já pensou nisso? Onde será que o Senhor quer te colocar? Ainda que você não saiba totalmente, obedeça as partes boas e as partes ruins. As partes que você obedece com prazer, com alegria, e aquelas partes que você obedece assim: ai, Senhor, se possível afasta de mim, mas vamos lá, vamos fazer. E aí, com certeza, você vai colher os frutos, como Noé colheu. Como eu aqui estou descascando essa batata, né? E eu queria ser como a Dini, um gênio, né? Piscar os olhinhos e o purê está pronto. Mas não, eu preciso cumprir essa tarefinha tão simples de casa, né? Mas levando para a nossa vida em todas as áreas, o que a gente precisa cumprir integralmente, que muitas vezes a gente está deixando de lado, né? Porque é mais cômodo assim. Que a gente venha pensar nisso hoje, eu e você. Vamos orar? Ô Senhor Deus, obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Pai, pela meditação, Senhor, na Tua palavra que o Senhor nos traz hoje, meu Deus. Oh, meu Pai, que eu e as pessoas que estão aqui comigo nesse momento, Senhor, aprendamos, Deus, a entender e a cumprir a Tua vontade integralmente, seja aquilo que nos agrada ou não, Senhor, seja aquilo que nós gostaríamos de não fazer, Senhor, e aquilo que nós fazemos com bom grado, meu Pai, que nós possamos Te obedecer, Deus, integralmente, para que depois nós possamos entender exatamente o caminho que o Senhor tem para nós, exatamente a linha de chegada, o que o Senhor quer das nossas vidas, meu Pai. Que nós sejamos daqueles que não só creem em Ti, mas que Te obedecem. Aqueles que creem em Ti agradam o Teu coração, mas aqueles que Te obedecem ganham o Teu coração, Senhor, porque o Senhor se sente feliz em saber que os Seus filhos não Te
obedecem somente por medo, por temor, mas te obedecem porque querem agradar o seu coração, Deus. E isso te alegra, Senhor. Nós queremos arrancar uma alegria de Ti, nós queremos arrancar um sorriso dos Teus lábios, Senhor. E por isso nós queremos Te obedecer integralmente, não só hoje, Deus, mas como todos os dias de nossa vida, Senhor. Nós queremos cumprir o Teu propósito e chegar lá na reta de chegada, lá no final, Senhor, onde o Senhor propôs a nós, Senhor, e nós ainda nem sabemos o que é, mas nós confiamos em Ti e sabemos que o Senhor tem sempre o melhor para nós e para a nossa vida, meu Pai. Obrigada por tudo, obrigada pelas tarefas boas e ruins, obrigada, Senhor, pelas coisas boas e ruins que nós temos que fazer para Te agradar, Senhor. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é bom e a Tua bondade dura para sempre. Amém. Amém. Que você tenha hoje um dia abençoado, que você possa cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida.